Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós temos na doutrina espírita um conhecimento profundo dos fenômenos mentais. E Emmanuel, no livro Alma e Coração, psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que a mente é a nossa casa intransferível, que nela nascem os nossos sonhos e aspirações, emoções e ideais, planos e realizações. E dela partem as nossas manifestações para a vida. E destas manifestações para a vida partem o nosso apego às sombras ou à luz. Como sempre, Emmanuel tem um poder de síntese fantástico, né? É extremamente poderosa a sua capacidade de, em poucas palavras, resumir todo um processo complexo que acontece conosco. Os processos mentais, eles são extremamente importantes, porque se a mente é a nossa casa intransferível, se é nela que começa todo o nosso processo de realizações, de criações, de ideais, é óbvio que ela é uma estrutura extremamente importante. Nós não transferimos a nossa mente para ninguém, nós não alugamos nem emprestamos uma dos outros. A nossa mente é a nossa casa e é nela que nós habitamos, com os fantasmas, os monstros ou os anjos que nós cultivamos. Então, nós dentro da doutrina espírita já fomos informados e já temos conhecimento, por exemplo, pelas obras de André Luiz, de que os fenômenos mentais se situam ao nível de sintonia e de ondas, e nós estabelecemos aquilo que vai habitar essa casa a partir da sintonia, a partir daquilo que nós amamos, cultivamos e mantemos perto de nós. Então, nós poderíamos dizer hoje que junto com a pandemia do vírus, né, nós estamos vivendo uma pandemia mental. É muito triste observar que numa época em que nós temos provavelmente a época em que nós temos a maior riqueza cultural em termos de possibilidade de acesso ao conhecimento, é provavelmente uma das épocas mais pobres culturalmente. Porque os nossos ancestrais de 100, 50 anos atrás já não tinham acesso a bibliotecas. Hoje, com o celular, você pode acessar as bibliotecas mais importantes do mundo. Você pode baixar livros em PDF, disponíveis na internet gratuitamente, de todos os clássicos da literatura praticamente, porque são livros já em processo de abertura de direitos autorais. Então, é muito triste, porque junto com essa pandemia que nós estamos vendo, né, com o vírus aí se propagando, há uma pandemia espiritual. E nós não nos damos conta de que tudo que nós cultivamos mentalmente acaba afetando a nossa atmosfera, acaba afetando a nossa saúde, acaba afetando as pessoas que vivem conosco. E quando nós ligamos a televisão hoje em dia, o rádio, é lamentável a qualidade dos programas, a qualidade das notícias. Especialmente no Brasil, nós vemos ali, começa já às 10 da manhã e vai até tarde da noite, programas que são horríveis. Você tem um tempo todo as pessoas sendo bombardeadas por porcaria mental, literalmente. Então, é claro que isso tem um efeito, é claro que isso vai fazer mal para nós. E a doutrina espírita nos mostra o porquê. Você está numa sintonia onde há, naquele momento, milhares de pessoas. E todos estão cultivando aquele lixo mental. Então é como se a sua casa virasse depósito de lixo. A sua casa, que casa? Sua mente. Ele diz, tua mente, tua casa intransferível.
Então note que quando Jesus dizia, né, no Evangelho de São Mateus, por exemplo, capítulo 12, ele dizia: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando-a, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Parece que ele está falando da nossa geração, né? Porque com acesso ilimitado a conhecimento, a beleza, aos museus mais bonitos do mundo, você pode comprar livros com um clique do mouse, nós acessamos porcaria o dia todo. E depois nós não entendemos por que há um certo mal-estar, por que nós estamos um pouco angustiados, por que nós estamos pessimistas, depressivos. Bom, experimente durante um dia ouvir músicas tranquilas. Isso é outra coisa horrível, né? A qualidade da música, dos programas, das novelas, horrível. Então experimente um dia ouvir músicas numa rádio que toca músicas clássicas. Ou procurar na internet, você coloca no YouTube, você tem rádios, você tem YouTube, você tem recursos. Hoje ninguém mais tem desculpas. Experimente ocupar o seu tempo, ao invés de ligar naquele programa depressivo, experimente ler um livro. Compre os livros do Chico Xavier, por exemplo, e leia uma mensagem, reflita nessa mensagem. Leia ela várias vezes ao dia. E você vai ver que a sua mente começa a entrar num estágio diferente. Porque você começa a entrar em ondas mais elevadas. E você entra na onda das pessoas que estão vivendo ali, que estão cultivando aquele mesmo tipo de pensamento. E isto começa a te trazer um certo bem-estar. Então, boa música, um bom livro, né? Ouvir programas culturais que acrescentem alguma coisa. Então, você assiste um documentário, você assiste um programa que acrescenta conhecimento, acrescenta coisas que vão fazer você melhorar como pessoa. Então, a nossa mente é o fulcro, né? É o centro da nossa vida, é ali que começam os processos, é ali que começam as construções da nossa vida. Então, é muito interessante, porque quando Jesus, né, voltando ao ensinamento evangélico, o espírito imundo sai e volta, e quando ele volta, ele encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Bom, para que serve uma casa desocupada, varrida e adornada? Não tem sentido. Você limpa e adorna uma casa quando nela tem atividade. Senão, ela vira objeto disponível, né, para invasão. E vocês lembram, né, muito bem, que casa vazia realmente acaba sendo invadida por mendigos, por pessoas que querem usar drogas escondido da polícia e assim sucessivamente cometer crimes, porque eles sabem que a casa está abandonada. Bom, quando está abandonada e ainda está arrumadinha, limpa e em ordem, pior ainda, né? Então, o velho ditado dos nossos ancestrais, que casa vazia, né, mente vazia é casa do diabo, é muito procedente, porque é mesmo. Então, a pessoa passa o dia cultivando pensamentos ruins, assiste notícias horríveis o dia todo. E, infelizmente, meus amigos, nós não podemos contar com as pessoas que produzem conteúdos para as mídias, hoje no Brasil e no mundo. São pessoas que respondem aos níveis mais baixos do ser humano, que alimentam os níveis mais baixos do ser humano, porque são esses níveis que permitem o controle do ser humano.
Quando você fala a sexualidade, quando você fala a tragédia, quando você fala aos instintos, você fala a algo no ser humano que é muito fácil de controlar. Então é por isso que você não vê programas que ensinam a pessoa a refletir, a pensar, a desenvolver a sua capacidade lógica, a melhorar a sua vibração mental, a cultivar coisas positivas. Bom, porque uma pessoa assim não é uma pessoa que você controla. Uma pessoa assim é uma pessoa que saiu da massa da população, porque ela não está submetida a esse controle. Então, eu tenho visto nesses dias, né, pessoas que nos dizem, tá muito chato, tô meio deprimido. O que você está fazendo? Eu estava vendo a televisão agora e tem tantos mortos e tem tantos doentes e aconteceu um crime não sei onde. E no Brasil isso é especialíssimo, né? Morreu o gatinho da vizinha, aquilo passa na televisão a tarde toda, eles vão entrevistar o amigo da vizinha, o pai, o tio, o avô, o cunhado, e é impressionante. É o rebombar das coisas negativas o tempo todo. Então nós somos bombardeados por porcaria, por lixo mental. Isso faz muito mal. E aí eu falo para essas pessoas, poxa vida, você já leu tal livro? Não. Você já leu tal livro? Não. Pegue um romance de Emmanuel, né? Nós temos aí romances belíssimos. Você tem há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, você tem a coleção André Luiz, e aí a pessoa te diz, sabe que eu não tenho muito tempo para ler, né? É impossível, né? Porque o tempo é o mesmo. Se você ocupa ele vendo notícias trágicas na televisão, não tem como, esse tempo está sendo consumido ali, ele poderia estar sendo consumido numa leitura. Então, é interessante que nestes momentos há na internet grupos, mensagens, pessoas que estão se encontrando para orar, grupos de leitura, há livros online que você pode ouvir, alguém está lendo para você, você não tem nem o trabalho de ler. Então, nós estamos diante de um quadro em que nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo com a nossa mente, porque nela começam os nossos sonhos, realizações, ideais, projetos. Nesses sonhos e realizações e projetos e concepções, nós externamos isso através das nossas ações. E essas ações vão nos ligar ao bem ou ao mal, assim como os pensamentos que nós cultivamos. Então, é imperioso. Nós espíritas não podemos participar de modo nenhum desse tipo de coisa. Não é cabível que, tendo, por exemplo, toda a literatura que nós temos, nós percamos 15 minutos com esse tipo de programa. E no momento que a população parar de assistir esse tipo de coisa, eles vão ter que mudar. Notem que a qualidade dos programas veio degradando ao longo dos anos. Eu lembro quando eu era garoto que havia programas culturais, que havia na televisão programas para crianças, programas sobre música, sobre história, sobre cultura. Mesmo as novelas enfocavam temas importantes, mas nós notamos que há uma degradação constante do padrão mental. E isso, obviamente, como eu disse agora de pouco, é simplesmente uma questão de controle. Então, espíritas, não é cabível que nós participemos desse tipo de coisa, né? Sem contar, meus amigos, que o nosso padrão mental, ele determina a qualidade da nossa saúde. E isso já está mais que provado cientificamente. Pessoas que oram, pessoas que meditam, pessoas que cultivam hábitos de leitura, são pessoas que adoecem muito menos do que os outros. Isso está comprovado por pesquisas científicas. Então, a qualidade de vida daqueles que ocupam sua mente com coisas positivas é uma qualidade de vida preciosa, porque a nossa estrutura orgânica, ela é diretamente afetada pela qualidade do nosso pensamento. Então, pessoas que
pensam de modo positivo, que acumulam coisas positivas na mente, transferem para o corpo vibrações que fazem as células trabalhar num ritmo saudável. Então nós vamos desenvolvendo uma saúde sem perceber. Você pega menos gripe, você pega menos vírus, você tem menos problemas mentais, menos problemas de angústia, de depressão. E por quê? Bom, porque você está cultivando a sua casa mental. Ela não está abandonada, né? Ela está limpa, bem cuidada e em ação. Ela está operante, ela está em movimento. Lá dentro tem movimento, e movimento positivo. E quando, né, o sujeito que quer invadir vê que a casa está habitada e tem movimento, ele não invade, porque tem gente, está ocupada. O que acontece, o espírito imundo que Jesus fala na parábola, é, na verdade, o pensamento externo. O que é a televisão hoje? O que são as rádios hoje? E é óbvio que eu não estou generalizando, que 100% é assim, mas a maioria é assim. É espírito imundo que invade a nossa casa mental para fazer lá dentro estripulia. Então, nós vemos tragédias acontecendo, pessoas que de repente ficam malucas e fazem coisas malucas, mas o sujeito passa dias assistindo programas horríveis na televisão. É óbvio que isso vai fermentando dentro da alma do sujeito. Agora, que alegria quando nós cultivamos coisas boas, quando nós cultivamos um bom livro, uma boa mensagem. Meu Deus, a internet está cheia de programas, de oradores, de conferencistas, que sejam católicos, que sejam protestantes, que sejam espíritas. Há centenas de programas de boa qualidade, de pessoas falando coisas boas. Há centenas de livros disponíveis, nós podemos ler coisas de qualidade, cultivar o nosso espírito, participar de estudos online. Estamos na quarentena, mas, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso grupo espírita, nós temos um evangelho no lar, nós temos um estudo online, um evangelho no lar online, um estudo online, nós temos um grupo de estudo online. Se em todos os lugares está sendo feito isso. Então notem que cultivar a nossa mente em coisas positivas é fundamental, porque senão nós vamos fazer parte dessa pandemia mental que está acontecendo no mundo. Não é só um vírus físico que está em questão aqui, é um vírus mental, o vírus da mediocridade, né, da degradação da estrutura moral do nosso pensamento, da nossa alma. E a doutrina espírita nos alerta para o fato de que nós devemos cuidar do nosso pensamento. Tudo começa na nossa mente. O bem e o mal, as coisas positivas e as coisas negativas. Então vamos sintonizar a nossa estação mental, né, com as ondas de bondade, de beleza, das boas músicas, dos bons pensamentos. Nós mantemos no nosso grupo uma página, 2 páginas no Facebook, além de 2 grupos, onde nós colocamos o tempo todo mensagens positivas, áudios com as nossas orações, áudios de palestras, de estudos como este. Por quê? Porque assim nós cultivamos o bem, nós elevamos o nosso padrão mental. Cada pequena mensagem positiva que você lê, você pensa, você reflete, e aquilo vai também se consolidando na sua alma. Então, amigos, é importantíssimo que nós espíritas trabalhemos para evitar esta pandemia triste que afeta a mente humana, e nós não podemos participar disso. Façamos parte da solução. Cultivar boas coisas, ler, estudar, ouvir boa música, ler um bom romance. Né? Só os livros do Chico aí nós temos mais de 500 disponíveis. É muito livro para ler e nós não podemos mais perder tempo,
né, com coisa que não tem sentido e não acrescenta absolutamente nada na nossa vida. É isso, meus amigos. Eu espero que tenha sido útil. Se você gostou, dê um like, partilhe a mensagem, mande para os seus amigos e que nós possamos nos encontrar muito brevemente. Um grande abraço a todos vocês.